A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butch. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão do Momento, recebendo em nossos estúdios o Dr. Carlos Valera, que é o promotor que coordena as promotorias do meio ambiente da bacia hidrográfica do Rio Grande e do Rio Paranaíba. Dr. Carlos Valera, agradeço muito a ter atendido ao meu convite, fico muito feliz em recebê-lo, meu amigo pessoal, pessoa com quem trabalhamos em Uberaba, e eu tenho o maior respeito e consideração, não só pela sua capacidade de gerenciar os problemas do meio ambiente em nossa região, como também pela atenção que teve para comigo enquanto chefe do departamento, direcionando os recursos que foram necessários para que a Polícia Civil continuasse prestando o seu trabalho em Uberaba. Então, doutor Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu convite, fico muito grato em recebê-lo aqui para falar com nossos ouvintes. Doutor Ramon, meu caro amigo, muito obrigado pelo convite, queria parabenizá-lo pela iniciativa do programa, bem como a diretoria da rádio e todos os funcionários da rádio por esse programa que já ouvi, está fazendo o maior sucesso. Também queria retribuir as palavras elogiosas e dizer que o trabalho que o Ministério Público do Meio Ambiente faz só é possível fazer porque contou com o apoio da Polícia Civil de Uberaba e região sobre a sua chefia e, obviamente, isso tem continuado com as demais chefias. Bem, doutor Carlos, eu gostaria primeiramente que nós falássemos sobre as atribuições constitucionais do Ministério Público, para depois nós chegarmos especificamente na área do meio ambiente. Então, eu gostaria que fizesse as considerações sobre a lei orgânica do Ministério Público, os preceitos constitucionais que norteiam a atividade do Ministério Público, para instruir os nossos ouvintes sobre a atribuição legal do Ministério Público. O que é o Ministério Público? Bom, o Ministério Público é uma instituição permanente que foi inserida na Constituição Federal de 88, que tem uma visão precípua de fiscalização. O Ministério Público se traduz hoje num grande ombudsman, ou seja, um grande ouvidor dos interesses da sociedade e, obviamente, vai cobrar dos poderes públicos constituídos a aplicação dos direitos que estão previstos nesta Constituição. O Ministério Público foi fortalecido na Constituição de 88 e seus membros hoje receberam algumas prerrogativas para que possam bem desempenhar as suas funções, ficando imune ao poder econômico e ao poder político, né? Então, os promotores são dotados de vitaliciedade, ou seja, que não podem perder seus cargos salvo por decisão judicial com trânsito em julgado, ou seja, decisão que não cabe mais recurso. Os promotores são inamovíveis, ou seja, eles não podem ser transferidos salvo se o quiserem ou em decorrência de falta funcional, e também os promotores têm a impossibilidade de ter os salários reduzidos por ato dos gestores públicos. Aliado a essas três prerrogativas ou essas três garantias, temos também a independência funcional. Então, ou seja, o promotor de justiça, a promotora de justiça, no desempenho da sua função, ele é independente, obviamente pautado na lei, para tomar as ações que reputa melhor em defesa da sociedade que representa. De quando vem as primeiras promotorias do meio ambiente em Minas Gerais? Bom, as promotorias de meio ambiente em Minas Gerais, elas começam a se fortalecer depois de 88. Já existia a atribuição do Ministério Público na área do meio ambiente, mas de forma um pouco mais tímida, só voltado para a questão criminal e para as contravenções que tinham interface com o meio ambiente. Em 88, quando o texto constitucional expressamente atribuiu ao Ministério Público a defesa do meio ambiente, os Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público Federal passaram a se organizar, e hoje as promotorias de meio ambiente são uma realidade, mais do que as promotorias de meio ambiente, e aqui nós temos que ressalvar o esforço do Ministério Público Estadual de Minas Gerais, que evoluiu, e hoje nós temos, além das promotorias de meio ambiente, as coordenadorias regionais de meio ambiente, onde há uma atuação integrada por bacia hidrográfica. Como foi posto pelo amigo Ramon, aqui eu atuo
Bacia Hidrográfica do Paranaíba e a Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Grande, que engloba o Triângulo Norte, o Triângulo Sul e uma parte ainda do Alto Paranaíba. Por que esse modelo em Minas Gerais e esse modelo tem sido copiado pelos demais estados da federação? Ora, uma razão muito simples: o dano ambiental não respeita as fronteiras geopolíticas. Então é evidente que um dano que ocorra aqui em Uberlândia pode atingir Uberaba e vice-versa. Então é importante que nós tenhamos uma coordenação regional que possa ter uma visão macro da bacia hidrográfica. E a ideia da coordenadoria é justamente assessorar e ajudar os promotores de meio ambiente nas respectivas comarcas para essas questões mais complexas que eventualmente possam ultrapassar o limite geográfico da comarca onde o promotor ou a promotora estão lotados. Bem, com relação às bacias hidrográficas, existem os órgãos estaduais que agregam diversas outras instituições na conservação das bacias hidrográficas. Inclusive a Polícia Civil faz parte, enquanto chefe do departamento de Uberaba, eu fazia parte da coordenação de Uberaba da bacia hidrográfica do Rio Grande, né? Enquanto aqui participava da bacia hidrográfica do Alto Paranaíba, né? Do Rio Paranaíba. Então, como é que funciona isso? Assim, a grosso modo, para a gente ver como que o Ministério Público e as demais instituições estão inseridas dentro desse contexto. Bom, nós temos, por força da legislação, a Lei Federal 6938 de 1981, é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, isso se replica ao Sistema Estadual de Meio Ambiente, e nós trabalhamos muito para que os municípios também tenham o seu sistema de meio ambiente. Então, como se trata de um sistema, há uma interface muito grande entre vários órgãos. Então, ou seja, não é só o Ministério Público, também o Poder Judiciário, também as Polícias Civil, Militar, Federal, os comitês de bacias hidrográficas, os órgãos, né, de fiscalização e de regularização ambiental, como a nossa Superintendência de Regularização Ambiental, as Secretarias de Meio Ambiente, enfim, existe uma gama de atores que militam na defesa do meio ambiente. E isso é necessário porque a questão do meio ambiente, todos nós sabemos, ela não é só obrigação dos órgãos públicos. Todos nós, na figura de cidadão, de pessoas naturais, temos o dever de conservação. Por uma razão muito simples: se nós consumirmos todos os bens ambientais no estado atual, o que sobrará para as futuras gerações? E preocupado com isso, a própria Constituição trouxe essa obrigação para as gerações futuras, ou seja, nós temos que trabalhar os bens ambientais com responsabilidade ética para que nós possamos prover a nossa subsistência, mas que possamos também entregá-lo para a próxima geração em condições que também a próxima geração seja provida, o que nós chamamos de direito intergeracional, ou seja, assegurar a possibilidade de novas gerações também aproveitar os bens ambientais que a mãe natureza nos apresenta. Bom, com relação ao braço de fiscalização, não só do Ministério Público, mas ele tem uma atuação efetiva da Polícia Ambiental, principalmente da Polícia Militar, consequentemente, que desencadeia em inquéritos policiais que são capitaneados pela Polícia Civil e seus delegados de polícia e demais membros, né? Então, eu gostaria de falar sobre a atuação do efeito fiscalizador da Polícia Militar. Como é que chega ao Ministério Público as notícias de algum dano ao meio ambiente, algum desrespeito às normas que regulamentam o meio ambiente no nosso país? Sim, preponderantemente a fiscalização é feita pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui para explicar para os nossos ouvintes que essa Constituição que eu me referi, que é a lei maior do nosso país, e eu a chamo de Bíblia da Cidadania, porque é de lá que nós tiramos toda a estrutura do Estado, todos os nossos deveres e as nossas obrigações. Ela diz lá no seu artigo 225 que aquele que comete um dano ambiental, ele está passível de 3 séries de sanções ou 3 espécies de punições, né? Nós temos a sanção administrativa, que é aquela onde o Estado vai colocar multa. Nós temos a sanção civil, ou seja, aquele que pratica um dano ambiental, ele tem que repará-lo e indenizar o meio ambiente. E nós temos a sanção penal, essa sim de atribuição, né, das polícias judiciárias, no âmbito dos estados e municípios das polícias civis, e no âmbito federal da Polícia Federal. Então, no nosso dia a dia funciona assim, né? A Polícia Militar de Meio Ambiente faz as suas fiscalizações rotineiras, ou também trabalhamos com denúncias dos nossos cidadãos.
chegando ao local, detectado o dano, é lavrado o REDS e é lavrado também o auto de infração em decorrência da imposição da multa administrativa. Esse REDS e esse auto de infração é encaminhado para o Ministério Público, especificamente para a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, e lá o promotor ou promotora de justiça adota as seguintes providências. Primeiro, vai verificar se realmente foi lavrada a infração administrativa e se ela está adequada à tipologia descrita. Vai verificar se houve já por parte da Polícia Judiciária, no caso a Polícia Civil, a instauração de inquérito ou lavratura de termo circunstanciado de ocorrência, este direcionado aos juizados especiais criminais. E vai também ter duas opções com relação ao dano. Ele pode chamar o infrator para a celebração de um termo de ajustamento de conduta, que nós conhecemos popularmente como TAC, ou, se houver recusa do infrator em celebrar esse termo, que é um acordo entre o Ministério Público e o infrator, é proposta uma ação civil pública para que o Poder Judiciário decida se de fato houve dano e, em havendo dano, sancionando aquele que o cometeu. Efetivamente, a fiscalização, ela vai à presença física do agente da autoridade, seria no caso o policial militar ou mesmo o policial civil. Feita a constatação do dano ambiental, é realizada uma perícia técnica nesse local para constatar realmente a gravidade desse dano, ou mesmo a evidência material desse dano no local? Sim, também pedindo mais um parênteses aqui, a compreensão do nosso ouvinte. O crime, eu costumo dizer que ele necessita de alguns elementos, é como se fosse uma receita de bolo. Então, para que eu tenha o crime, eu preciso ter a autoria, ou seja, aquele que fez o fato definido como criminoso, e eu tenho que ter a materialidade, que são os elementos sensíveis do delito. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se alguém é vítima de uma lesão corporal, evidentemente que tem uma lesão no corpo para ser periciada e constatada. A mesma coisa acontece com o meio ambiente. Então, chegando lá, se constatando agressão ao meio ambiente, há necessidade sim de que a Polícia Judiciária, no caso específico nosso da Polícia Civil, faça uma perícia para que comprove a materialidade, porque depois essa situação é levada à apreciação do Poder Judiciário e, evidentemente, a ausência do trabalho policial da Polícia Civil pode gerar, inclusive, a absolvição, criando um quadro que é muito ruim, que é um quadro de impunidade. Bem, ouvintes da Rádio Visão, iremos para um breve intervalo e retornaremos em seguida com a nossa conversa aqui com o Dr. Carlos Valera, que é o coordenador das promotorias do meio ambiente da Bacia Hidrográfica do Rio Grande e do Rio Paranaíba. Daqui a pouco tem mais Visão do Momento. Visão FM. Visão do Momento. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Bem, doutor Carlos, com relação às promotorias do meio ambiente, como é que elas estão constituídas aqui em nossa região? Como é que é a atuação nas grandes cidades, nas cidades polos, como também nas comarcas diversas aqui na nossa região do Triângulo Mineiro? Como eu disse, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, há 10 anos atrás, fez uma opção de trabalhar por bacia hidrográfica. Então nós temos hoje no estado 9 regionais. Dentre essas regionais, uma delas está lotada na cidade de Uberaba e na qual eu sou o coordenador regional. Essa regional de Uberaba, ela abrange 25 promotorias de justiça e atende a 56 municípios do Triângulo Mineiro e parte do Alto Paranaíba. Então, ou seja, um desafio imenso para o Ministério Público, que nós temos que dar atenção e atendermos bem mais de 2.200.000 mineiros. Então, nós procuramos, dentro das nossas dificuldades, sempre trabalhar em assessoramento ao promotor ou promotor de justiça local. Então, ou seja, o coordenador regional, ele nada mais é do que um assessor, um ajudante do promotor de justiça local. Então nós procuramos, com esse trabalho, fazer uma uniformização da atuação, para que o que se faz em Uberaba seja replicado em Uberlândia, que seja replicado em Araguari, que seja replicado em Capinópolis, que seja replicado em Ituiutaba e assim sucessivamente. E felizmente, graças ao trabalho valoroso dos promotores e promotoras de justiça dessa regional, nós estamos conseguindo vários avanços. Agora, é preciso ressaltar, os avanços surgem, meu amigo Ramon, não por
trabalho exclusivo do Ministério Público, mas por um trabalho sinérgico que engloba todos, absolutamente todos envolvidos com a defesa ambiental. Obviamente, na questão criminal, preponderando o trabalho valoroso da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Polícia Civil de Minas Gerais. Doutor Carlos, especificamente se tratando de crimes ambientais, quais são os mais comuns que ocorrem aqui no na sua área de atuação aqui no Triângulo Mineiro? Em 2015, nós fizemos um levantamento dos dados dos REDs da 5ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente da região de Uberaba. Preponderantemente, nós temos 43% de crimes envolvendo intervenções em áreas de preservação permanente. Só para o nosso ouvinte entender, a famosa área de preservação permanente, ou APP, são aquelas áreas sensíveis que têm principalmente como função a proteção dos nossos recursos hídricos e também das áreas sensíveis. Então são aquelas matas na beira dos nossos rios, aquelas matas que formam as nossas veredas, aquelas matas que estão localizadas em topos de morro. Então 43% de intervenções em APP. Depois nós temos também um problema muito sério com relação ao uso de recursos hídricos, ou seja, as pessoas fazem a captação de água sem o documento autorizativo, que é a outorga ou cadastro de uso insignificante. Depois nós temos também um percentual razoável de empreendimentos que não possuem licenciamento ambiental. Para debelar e enfrentar esses problemas, nós estamos estabelecendo várias parcerias, justamente com o setor produtivo, porque é preciso ressaltar que a questão ambiental é uma questão de suma importância e todos têm que se envolver nela. E parte dos problemas que nós identificamos decorrem da falta de conhecimento. Então nós estamos tentando conversar, com os sindicatos rurais, com a FIENG, com os sindicatos, enfim, com o setor produtivo organizado, para que essa informação possa chegar na ponta e aquele empresário, seja urbano ou seja rural, ele possa ter uma melhor gestão ambiental do seu empreendimento. É importante frisar isso, doutor, porque realmente a gente tem percebido que as pessoas às vezes agem muito cometendo alguns delitos ou mesmo infrações administrativas por desconhecimento. Não conhece a legislação, vamos para simplificar, o que pode e o que não pode, Não tem meio termo ali, Não tem jeitinho brasileiro nisso aí, Pode ou não pode? Exatamente. É preciso deixar claro que ninguém pode deixar de cumprir a lei ao argumento do que não a conhece, Isso é uma disposição do artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Mas é óbvio que nós sabemos que o que está na lei tem que ser adaptado à realidade. Então nós temos ainda uma dificuldade muito grande de formação do povo brasileiro no que tange a educação formal. Mas é isso mesmo, doutor Ramon, Na questão ambiental não há jeitinho brasileiro por uma razão muito simples. Se nós matarmos o bem ambiental, nós estamos matando a vida que dá suporte para a vida dos humanos que habitam esse planeta. Então não é nenhuma questão de ser crime ou deixar de ser crime, é uma questão de ética, é uma questão de solidariedade. As pessoas precisam entender que se nós acabarmos com a água, se nós contaminarmos o solo, nós não teremos suporte para as próximas gerações. E eu não acredito que ninguém em sã consciência vá querer que seu filho, seu neto ou seu bisneto sofram essas consequências. Vamos falar um pouquinho, até a título de instrução, sobre as medidas administrativas necessárias para que um empreendimento, ou mesmo alguma propriedade rural, ela tenha condições ali de não desrespeitar a nossa legislação. Gostaria que o senhor falasse sobre licenciamento ambiental. O que significa isso, como é que as pessoas podem obter isso e de maneira que não venha aí a ser punido futuramente mesmo por um erro na condução do seu processo. Sim, bom, vamos entender primeiro, Toda a atividade, por força da própria Constituição Federal, no artigo 70, quando nós trazemos os princípios da atividade econômica, ela é regulada pelo poder público nas suas diversas esferas, ou pela União, ou pelo Estado, ou pelos municípios. Eu costumo dar um exemplo assim: a pessoa vai abrir qualquer estabelecimento na cidade, ela vai até a prefeitura buscar o seu alvará. Isso não é diferente no campo, isso não é diferente na zona rural. O desempenho de atividades potencialmente poluidoras exige autorização do Estado. Isso está posto de forma claríssima no artigo 10 da Lei Federal 6938/81.
Então, nós temos hoje, né, com a facilidade da internet e das tecnologias da informação, qualquer pessoa pode buscar essa informação. Aqui no âmbito de Minas Gerais, o licenciamento está regulamentado pela Deliberação Normativa 74 de 2004, aonde há no anexo dessa resolução toda uma série de tipologias distribuídas em 8 listagens, onde diz se aquela atividade é ou não passível de licenciamento ambiental. Agora, é preciso também esclarecer os ouvintes que não é só o licenciamento ambiental que é necessário. Se for haver no processo produtivo, na zona urbana ou na zona rural, consumo de recurso hídrico, é preciso também se obter a outorga ou certificado de registro de uso insignificante. E mais, se for no meio rural e houver necessidade para o desempenho do processo produtivo de se suprimir alguma árvore, de fazer alguma intervenção em área protegida, também há que se pedir autorização para o órgão competente para que essa intervenção possa ser feita. Então, ou seja, o que as pessoas precisam entender é que é possível fazer, só que existem regras para serem feitas. Por uma razão muito simples, que se fizer fora da regra e a regra decorre da técnica, você vai comprometer a subsistência daquele ecossistema. E comprometendo a subsistência daquele ecossistema, você está colocando em risco o seu processo produtivo. Então, o empresário que tem um pouco de visão, e felizmente essa ideia tem atingido muitos empresários, seja urbanos, seja rurais, ele vê no licenciamento uma estratégia de gestão, ou seja, o licenciamento é aliado da sua atividade produtiva, porque ele vai ter o quadro claro do que ele pode e do que ele não pode fazer, no que tange inclusive ao ganho econômico. Agora, eu gostaria de, até para simplificar um pouco para os nossos ouvintes, você falou a respeito de supressão de árvore, né? Então fica a pergunta: para se cortar uma árvore, seja ela no perímetro urbano ou rural, precisa de autorização para isso? Precisa sim. Olha só, no caso de árvores, né, que é muito comum nas cidades, né, a árvore começa a soltar muita folha, a dona de casa se irrita, entope calha, quebra a calçada. Bom, então lembrar o seguinte: essas árvores elas estão colocadas na calçada, a calçada não é nossa, é do poder público municipal. Então, para nós fazermos intervenção, seja poda ou seja corte, nessas árvores, há necessidade de autorização do poder público municipal, no caso aqui específico de Uberlândia, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Lembrando aos ouvintes que aquele que faz o corte ou a poda de árvores sem a autorização da prefeitura comete crime. Isso está previsto no artigo 49 da Lei 9.605 de 98. Então, há essa necessidade. Na área rural, a situação é ainda mais agravada, porque se eu fizer uma intervenção em APP ou uma intervenção em reserva em qualquer área comum, eu também cometo crimes previstos no artigo 38 e 45 da lei já referenciada. É possível fazer? É lógico que é. Basta se dirigir, no caso rural, ao órgão estadual de autorização, que é a nossa SUPRAM, né, a Superintendência de Regularização Ambiental, e obter o documento autorizativo. Aí está cumprindo a regra, não terá problema nenhum com a fiscalização e muito menos na questão criminal. Em se tratando de árvores que estão em terrenos particulares urbanos, como que a pessoa deve proceder? São duas situações. Primeiro, se a árvore não for de corte imune ou restrito, ele pode fazer a intervenção. Se ele tiver uma árvore, vou dar um exemplo, um pequi, aí ele tem que pegar a autorização do órgão ambiental. Uma aroeira tem que pegar a autorização. Seria então existe uma árvore do cerrado. Exatamente, porque existe na legislação algumas árvores que possuem limitação de corte, ou seja, o órgão ambiental tem que avaliar se ela pode ser suprimida ou não, e existem aquelas que não podem ser suprimidas, elas são imúneis de corte. Então é preciso consultar os órgãos ambientais, isso está disponível também na internet, né? Basta buscar essa relação e verificar quais árvores são ou não passíveis de corte ou de supressão. Obtida a autorização, não há dificuldade nenhuma. Fora desse contexto, não há, desde que seja em terreno particular, deixa isso bem claro, não há dificuldade na supressão e nem necessidade de autorização. Vamos falar só um pouquinho sobre a outorga de água, principalmente quando aqui na nossa região nós estamos um pouco sobre o aquífero Guarani, né? E nós temos alguma captação, poços que as pessoas furam em terrenos particulares urbanos, como também na zona rural. Como que deve ser o procedimento para isso ser autorizado, ou se não é permitido isso? Não, é assim, olha, precisa entender o seguinte: na questão ambiental,
Tudo é possível desde que se cumpra a regra. Então vamos entender. Qualquer captação, seja superficial ou seja subterrânea, ela precisa de autorização. No caso da captação ser inferior a 1 litro por segundo, ela não precisa de outorga, mas ela precisa do cadastro de registro de uso insignificante, que é obtido junto ao órgão estadual, SUPRAM, Superintendência de Regulação Ambiental, aqui em Uberlândia, aquele prédio que está ali na Tubal Vilela, número 3. Se for acima de 1 litro por segundo, há necessidade de outorga. Então há necessidade de se fazer um projeto, de se dizer como é que vai ser furado esse poço, ou necessidade de se dizer como é que vai ser captada a água no curso d'água ou no barramento. Também se obtém essa autorização, que nós chamamos de outorga, junto à SUPRAM, que é a Superintendência de Regularização Ambiental. Nós estivemos hoje aqui com o Dr. Carlos Valera, que é o coordenador regional das promotorias do meio ambiente da Bacia do Rio Grande e do Rio Paranaíba, que nos trouxe informações importantes, relevantes, não só sobre as atividades do Ministério Público do Meio Ambiente, como também das atividades específicas na cidade de Uberaba e Uberlândia em defesa do meio ambiente, que é o mais importante. Retornaremos a semana que vem com mais um Visão no Momento. Um abraço a todos. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do Momento. Só aqui. Visão FM.